Evangelho de João, capítulo 19. Leitura do texto. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Eis que o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum." Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifique, crucifique!" Pilatos repetiu: "Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum." Os judeus responderam: "Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar como para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado." A partir deste momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: "Eis aqui o rei de vocês." Eles, porém, clamavam: "Fora, fora, crucifique-o." Então Pilatos perguntou: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: "Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela." Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes." E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: "Mulher, eis aí o seu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí a sua mãe." Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: "Tenho sede." Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia de preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade,
para que também vocês creiam que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então, José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim, havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Tente se imaginar na situação que ouvimos. Tudo indica que o governador Pilatos estava buscando uma forma de controlar a multidão para evitar uma rebelião generalizada. E claramente, também não tinha a intenção de criar problemas com as autoridades religiosas dos judeus. Contudo, ele continua afirmando que não via culpa em Jesus. O fato de Pilatos ter ordenado que os soldados agredissem a Jesus pode ter sido simplesmente por uma consciência vacilante do governador, que às vezes diz que não vê culpa em Jesus, mas age de forma contrária ao que fala, ou então que Pilatos tinha como um dos propósitos apresentar Jesus humilhado e ferido para tentar dissuadir, ou seja, para fazer com que a multidão raivosa aplacasse a sua ira, vendo aquilo, ou seja, um Jesus agredido, e então desistissem de seguir com um plano e pedido de matar Jesus. Mas claramente isso não funcionou, pois em seguida, ao ver Jesus já ferido, o povo continuou com o pedido de crucificar Jesus. Percebendo que sua estratégia não foi bem sucedida, Pilatos pede então para que os próprios judeus o crucifiquem, pois ele não via crimes em Jesus, segundo suas palavras. Quanto à coroa de espinhos e ao manto, certamente tratava-se de uma zombaria a Jesus, como se dissessem, você se autoproclama rei, então aqui estão suas vestes reais, mas de dor e de humilhação. No diálogo com Pilatos, ainda fica evidente o recorrente silêncio de Jesus, o que cumpre com a profecia do servo sofredor, que está lá no livro de Isaías 53:7, e diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E justamente intrigado pelo silêncio de Jesus, Pilatos pergunta a ele, você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você, como para crucificá-lo? Aqui, a resposta de Jesus esclarece de maneira nítida o que temos falado até então, que este era o plano de Deus, pois era assim que deveria ocorrer. Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Perceba, Jesus não fica montando uma tese de defesa ao seu favor. Ele não argumenta, ele continua em plena obediência, pois sabia que estava cumprindo a vontade soberana e o plano de Deus. Considerando isso, pense comigo. Se você realmente crê na Bíblia, se você crê nos relatos que estamos lendo hoje e crê em Jesus Cristo, certamente você consegue notar aqui a soberania de Deus sobre tudo isso, certo? Se assim for, por que em sua vida seria diferente? Eu não sei o que você está passando, mas se você acredita no Deus Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra e em Jesus, o nosso Senhor, tem absoluta certeza que Deus está no controle de tudo. Ele estava no controle de tudo quando seu único filho estava sendo açoitado, humilhado e a caminho da cruz. Então, tenha calma. Por mais desesperador e humilhante que determinada situação possa lhe parecer hoje, é apenas uma circunstância da vida que vai passar. E como uma nuvem que muda constantemente de formato, essa circunstância também vai mudar. E em breve. As coisas vão melhorar, creia nisso. Siga obediente ao Senhor e principalmente creia que Ele tem o controle de tudo. Voltando ao capítulo 19, Jesus então é condenado à morte e segue para ser crucificado. Pilatos escreveu um título no alto da cruz de Jesus em 3 diferentes idiomas, que dizia, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
É claro que os judeus, quando leram aquilo, pediram para mudar, pois não reconheciam Jesus como rei. E se estamos certos, no raciocínio anterior, de que Pilatos já estava um tanto quanto nervoso com aqueles líderes religiosos, pois claramente estava tentando se esquivar de condenar Jesus, a resposta de Pilatos não poderia ser outra, e foi: o que eu escrevi, escrevi. Como quem disse, não me emborreçam mais com esse assunto, e convivam agora com essa frase. Até talvez como uma resposta provocativa do governador aos sacerdotes. Independente dessa possível desavença entre o governador e os sacerdotes, que é um fato menor, o fato realmente relevante é que, mais uma vez, Deus, de forma soberana, permite que seu filho seja levantado na cruz, assim como fez Moisés com a serpente no deserto, que lemos lá no capítulo 3. Para que o mundo veja, e ainda leia em diferentes idiomas, no hebraico, latim e grego, que aquele é o verdadeiro rei que haveria de vir, o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Então, Jesus é crucificado. Pense por um momento. Tente sentir a dor que Jesus sentiu. Ele estava pendurado de uma forma humilhante, com as dores das feridas dos golpes que sofreu, com as mãos e os pés traspassados, e sobre ele estavam todos os pecados da humanidade. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse homem inocente, que nunca pecou, mas se sacrificou em amor por você e por mim, se entregou como um cordeiro, de forma silenciosa e sem resistência, de modo que, por aquele gesto, nós fôssemos salvos. E já partindo para a conclusão, uma breve reflexão sobre esse importante momento. Apesar de ser um momento de muito pesar, a morte de Cristo nos trouxe uma grande esperança. Reflita sim, sempre que possível, no elevado preço de sangue que foi pago para que a vida eterna fosse oferecida aos que creem em Jesus. E não espere apenas uma sexta-feira por ano para refletir sobre isso, mas que essa entrega de Jesus por você se transforme em gratidão diária em seu coração, de modo que você viva a partir de então a sua vida toda para Ele, assim como Ele entregou a vida dele para que você vivesse eternamente. Leremos isso nos próximos capítulos, mas você conhece o desfecho. Sim, Ele ressuscitou, e essa é a base da nossa fé em Cristo. Ele ressuscitou. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Ele, como Filho unigênito, nos trouxe a esperança de que, assim como Ele, também nós ressuscitaremos. Portanto, teremos a vida eterna. As últimas palavras de Jesus na cruz relatadas por João foram: está consumado, que significa: está terminado, está cumprido, está pago. Em resumo, significa que Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos para pagar pelos pecados dos seus. Então eu insisto, essa morte teve um preço alto. Reflita sobre isso e passe a viver inteiramente por Jesus, em obediência e amor àquele que veio para te salvar. Bom, trouxemos à memória o sacrifício de Jesus por nós e reconhecemos que por meio desse ato temos a esperança da vida eterna. Lembrando que para isso deveremos caminhar aqui nessa peregrinação chamada vida, em amor e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, vivendo para Ele. Deste modo, eu recomendo fortemente que você medite no que Paulo diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19b e 20. Diz assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Medite sobre isso. Busque viver isso. Que Deus abençoe.